Então, nós vamos respirar bem profundamente, inspirando, contando até 3 e soltando em 6. Respirando novamente, contando, respirando em 3, soltando em 6. Vamos relaxar todo o nosso corpo. Vamos equilibrar a nossa energia, abrindo o nosso coração, sentindo a presença do nosso anjo guardião, esse amigo tão querido. E nós vamos abrir as portas do nosso lar, para que os guardiões adentrem o nosso lar, fazendo uma asepsia, a retirada de formas, pensamentos, retirando os medos, as inseguranças, as tristezas, tudo vai saindo. Tudo vai sendo retirado através de tochas luminosas, rede em forma de tela metálica. E em torno do nosso quarteirão onde moramos, é feito uma cortina de luz de muita proteção, para que possamos estarmos todos unidos, irmanados nesse ideal de aprendizado, unidos nesse ideal de transformação interior. E sentindo essa energia que cada vez mais vai se suavizando, nós vamos nos aproximando do pingo de luz, do Hospital Santa Cruz, do pingo de luz, através do nosso dirigente Ruiz. E Ruiz e toda a espiritualidade, todos os mentores amigos do pingo de luz nos levam até Maria, a nossa mãe de amor, de fé, de esperança. Nós sentimos o amor de Maria. E esse amor nos ampara, nos fortalece e nos leva até Jesus. Mestre amado, aqui estamos. E como é bom sentir a tua mão amiga, o teu olhar meio, esse olhar que nos fortalece, esse olhar que nos transforma. E de mãos dadas contigo, Jesus, nós vamos ao Pai Criador, esse Pai de misericórdia, agradecer o dom desta vida, agradecer essa oportunidade bendita de estarmos aqui nesta noite para o nosso acolhimento de amor e para as radiações. E assim unidos nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse momento nós possamos mentalizar a sala do acolhimento de amor, repleta de muita energia, de muitas espirais, num tom violeta, num tom verde, mar. E a sala das radiações, onde cada assistido, cada pet vai ser cuidado com todo amor e carinho, possa estar repleta de energias positivas e salutares, fortalecendo a cada médium. Graças a Deus, graças a Jesus. Um bom trabalho a vocês. Todos bem? Sim, tudo bem. Então tá bom.
Randolfo, seja bem-vindo, tá? Eu sou Valéria, seja bem-vindo. Essa é minha mulher, Márcia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho? Nós estamos na penúltima lição do livro Na Luz da Vitória, do José Carlos de Luca. Lição 29 é a nossa conversa de hoje. Vamos sentir falta desse livro, né? Muita. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom, né? Muitas lições, muitas reflexões, né? Oi, Silviane? Ele toca realmente no nosso mais profundo. Foram muitas lições e muitos aprendizados, né? Ele toca no nosso dia a dia, né? Naquilo que muitas vezes a gente tem encoberto dentro de nós, né? Mas temos gratidão, né, por isso, porque conseguimos vivenciar, né, todo esse livro. Abrir as portas do céu é a nossa lição de hoje. Tem gente que quer ir para o céu, mas vive fazendo o que o diabo gosta. Chico Xavier. Chico Xavier que disse isso. Ó a reflexão, né? Tem gente que quer ir para o céu, mas vive fazendo o que o diabo gosta. E o que o diabo gosta que a gente faz? Ou a gente não faz? A fofoca. Né? Falar pelas costas dos outros. As intrigas. Intrigas. O que mais? Inveja. Quer dizer que está cheio no inferno. Tá certo. Consta que Chico Xavier costumava narrar aos seus amigos pitorescas histórias de um homem que, ao desencarnar, apesar de ser bastante religioso, foi parar nas regiões espirituais inferiores, por conta de seus deslizes morais, ficando assim frustrado quanto ao anseio de ser levado ao céu. Lá ele ficou por inúmeros anos, vagando em regiões de sofrimento, até que um dia, arrependido do mal praticado, ajoelhou-se e rogou a Deus que lhe tirasse daquele local. Silviane, só fecha um pouquinho o seu microfone, porque quando você mexe, aí acaba saindo. Obrigada. Até que um dia, arrependido do mal praticado, ajoelhou-se e rogou a Deus que lhe tirasse daquele local e lhe permitisse trabalhar para o bem do próximo, a fim de que pudesse, finalmente, subir aos céus. Foi então que um espírito de muita luz surgiu-lhe a visão e lhe disse: se você quer realmente ir para o céu, haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu te ajudará. A partir desse conselho, o homem arrependido mudou o seu comportamento. Quando via dois espíritos brigando, tentava reconciliá-los. Quando via alguém ferido, buscava dar-lhe um remédio. Quando encontrava alguém nervoso e irritado, procurava agir com calma e paciência. Quando alguém o acusava, buscava sua paz no perdão. Fez-se companhia dos solitários, amigos dos equivocados e irmão dos sofredores. E foi assim que suas boas ações chegaram ao conhecimento do chefe daquela região do mal. Chamado a depor para explicar seu estranho comportamento, o homem, agora renovado, afirmou que essa seria a sua conduta dali por diante e que outra coisa não queria fazer, a não ser ajudar os outros. Olha. O representante das trevas, com um olhar enigmático, disse-lhe que o inferno não se prestava àquilo e que ele estava perturbando as leis daquele lugar e que, por tal razão, ele seria expulso dali e foi parar no céu. Aí, esta é uma história que merece a nossa reflexão, não apenas para nos alertar quanto ao nosso destino depois da morte, mas, sobretudo, para o destino que estamos escolhendo todos os dias. Eu tirei
2 lições para mim, as quais gostaria de dividir com você. Antes da gente passar para as lições que ele colocou aqui, é interessante, tá vendo? Ó? Então, se a gente não quer ir para o inferno, a gente tem que fazer o quê? A gente já sabe, ó, ele já ajudou. A história de Chico já deu uma ajuda. Ajudar o próximo, né? Não brigar, tentar conciliar, fazer essas coisinhas assim. Coisinhas simples, né? Que a gente faz no dia a dia, né? A gente faz todo dia. Oh, a gente faz todo dia? E fazemos todo dia? Todo dia conseguimos ser um bom samaritano? Não. Tem dia que não, né? Tem dia que não. E o dia que a gente não consegue ser um bom samaritano, fazer algo de bom pelo outro, e muitas vezes não fazer nada de bom para nós, o que que tá ali? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo? O que fez com que a gente não tivesse esse olhar de bondade com o outro? A gente não estava, não sei, não estava, não sei. O que a gente Então, estava? vamos lá, vamos parar, vamos refletir nisso. Fala, Juliane. Não estava numa boa sintonia com nós mesmos, com o nosso próximo. Quando a gente, vamos lá, vamos buscar alguma. Quando a gente fica contrariado, quando a gente fica triste, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, o que acontece? A gente consegue ajudar o outro quando a gente não está bem com a gente mesmo? Não, a gente fica meio revoltado. Né? Por que a gente vem nessa revolta? Porque a gente não conseguiu conciliar esses nossos sentimentos, né? Então, o outro está muito longe, né? E se a gente não está bem com a gente, é difícil de ajudar alguém, não é? É complicado, porque o que a gente vai passar para essa pessoa? Então, a gente já começa a chegar nessa conclusão que a gente precisa estar bem conosco para que a gente possa ajudar o outro, compreender o outro e auxiliar. Será que a gente não conseguiria fazer uma coisa? A gente não está bem, né? Mas se a gente começasse a ajudar o outro, a ver a dor do outro, vamos lá, vamos dar um exemplo. Acordei, não estou bem, estou com um monte de problema, estou querendo auxílio, né? E aí vou para a rua, vou trabalhar, tal, e vou encontrando pessoas com maiores dificuldades. A dificuldade do outro não faz refletir sobre a minha dificuldade? Se você estiver aberto para olhar. Pois é, isso que eu ia falar, porque depende da pessoa. Tem pessoa que vai dando pontapé e coice todo mundo, de você dizer bom dia e a pessoa dizer bom dia por quê? Aquela história. Bom dia por quê, né? Não, mas vamos lá. Vamos voltar. A gente está falando da gente. Queira melhorar, esteja tentando ficar melhor, aí então eu acho que sim. Né? Então, aí ela pode ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, dar uma informação, dar um bom dia, e ela vai acalmando o coração dela, assim. Então vamos lá, vamos parar para refletir uma coisa. Vamos falar da gente. A gente vai falar da gente, a gente não vai falar do terceiro. Então, Leda e Silviane e todos que estão aqui. Aqueles que estão todos convidados a abrirem seus microfones e participarem junto conosco. Eu não estou bem, mas eu saio e começo a vivenciar. E aí, eu consigo me transformar durante o dia? Eu consigo renascer durante o dia? Eu consigo me transformar? Quando você foca em ajudar o próximo, você acaba esquecendo do seu problema. Consegue, sim.
se você focar no próximo. Você acaba Não. deixando... Se a gente se ajudar. Se a gente se ajudar, a o gente universo ajuda a gente. Tudo fica a favor. Agora, se a gente não quiser se abrir, não é? Não quiser, aí não adianta. Se a gente chegar e abraçar essa dor, né? Ai, a dor é minha, eu vou ficar com ela, tal. Aí aquele negócio vai só crescer. É isso? É isso. É evoluindo. É isso. Se vitimar, né? Vai ficando... Se vitimar, se colocar todos os chicotes, né, de autoflagelamento, aí a coisa vai embora mesmo, né? Então vamos lá. Eu tirei 2 lições para mim, as quais gostaria de dividir com você, tá bom? Então a primeira, cada um está onde se colocou. Essa é a primeira lição. Na história contada, o homem não foi para as regiões felizes do mundo espiritual, porque seus atos aqui na experiência física, em sua grande maioria, acabaram trazendo infelicidade para o próximo. Deu para compreender? Então, os atos que ele tomava na vida entristecia, fazia mal às pessoas que estavam ao redor. Tá? Machucou corações, traiu sentimentos, viveu exclusivamente para si mesmo, tratando os demais como objetos do seu prazer, apesar de ser bastante dedicado à religião espírita, que professava na Terra. Lembra que a gente já conversou bastante sobre isso? A religião, ela existe, né? O kardecismo, né? O espiritismo nos une a uma filosofia. Mas a filosofia na cabeça é diferente do que o sentir no coração. Então, a gente, muitas vezes, a gente lê muito, a gente acredita que tenha muito conhecimento, e a gente até tem. Mas o que a gente está fazendo com isso? Fica só no conhecimento? Não passa para a prática? Essa é a grande reflexão, porque que nem se a gente a gente não levantou num bom dia, fez uma oração, pede ajuda, e sai, vai trabalhar e começa a ver todo mundo que está ao redor, que também tem problemas, que estão lutando, a gente vai se sentindo fortalecido, que pelo menos a gente não é o único, e a gente nunca vai ser o único, porque um monte de gente está na mesma dificuldade. E, principalmente, a gente vai começar a deixar de girar em torno de nós e vamos ver o que está ao redor de nós. O quanto a necessidade, o quanto que necessita. E geralmente a gente ainda agradece pelo problema que tem. Por mais grave que seja, a gente sempre vê que o outro tem um maior que nós. Agora, isso é ter a filosofia na cabeça, mas ela se transformar no coração e a gente sentir. Tá? Agora, se a gente não tem essa transformação, a gente não sente, o outro fala da dor, o outro conta, a gente vai olhando as catástrofes que acontecem em torno de nós, a gente vai vendo tudo isso, não tem modificação, a gente fica que nem esse moço, né? Viveu exclusivamente para si mesmo, tratando os demais como objetos do seu prazer, apesar de ser bastante dedicado à religião espírita que professava na Terra. Mas então ele só tinha na cabeça, como você falou. Não tinha passado para o coração ainda. Estava só na tese, não estava na prática. Tese. É isso aí. Enquanto a gente está só na tese, enquanto a gente só está querendo que a espiritualidade faça algo que nós temos que dar este passo, que nós que precisamos transformar os sentimentos, a gente só vai ficar na filosofia. A gente vai ter a teoria. Porque na prática a gente nunca vai sentir.
E só na teoria não vamos a lugar nenhum, né? Não, porque a gente não vai ter trabalhado aquilo que a gente conversa bastante, que é o quê? O nosso autoconhecimento. Se conhecer o porquê disso. O porquê que eu tenho esse sentimento? O que está me causando? Tá, eu estou irritado hoje, mas por que eu estou irritado hoje? O que eu não estou conseguindo aceitar? O que está me doendo? Né? Se a gente não tiver essas perguntas, né, e não se questionar, a gente vai ter toda essa parte, né, de conhecimento e não de autoconhecimento. O conhecimento é conhecer as parábolas, é a gente conhecer tudo que está ali dentro da religião. E o autoconhecimento é o que a gente compreendeu disso e exemplificar dentro de nós, no nosso dia a dia. Essa é a grande transformação. Se a gente não consegue compreender isso, se a gente coloca, eu estou aqui, faça, aí não vai dar jeito. Por mais que a espiritualidade, ela está assim do nosso lado, mas nós que temos que dar este passo. Nem todo aquele. Então, assim, recordo as palavras de Jesus já citadas neste livro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, assim, é exemplificar, é trazer e fazer a coisa. O irmão da história contada por Chico foi um ouvinte da palavra e não um praticante. Entendeu? Ele podia até ser assíduo, né, no centro, que ele ia, tudo, né, tomava os passes, mas ficava nisso, saía dali. Podia ser até um trabalhador, um trabalhador da causa, mas se ele só fosse um ouvinte, tivesse admiração por tudo aquilo, mas se ele não conseguia exemplificar, é isso que a gente fala, o quanto que a gente consegue trazer para dentro de nós e exemplificarmos conosco, para resolver as nossas mazelas, para depois ajudar o outro. Porque se a gente não resolver as nossas mazelas, que nem, vamos dizer, se ele fosse um praticante, né, uma pessoa que trabalhava, ele ajudou muita gente. Provavelmente ele deve ter ajudado através das suas energias, dos seus passes, da sua boa vontade que estava ali. Mas ele não conseguiu o quê? Se ajudar. Que foi, Ledia? Ficou aí tá pensativa. Se ele ajudou, se ele frequentava e dava passe e essas coisas todas, será que ele não se adiantou nem um pouquinho? Será que então, ele não Leda, merecia? Então, muita coisa é assim, a gente faz para fora e não para dentro. Entendi. Você tem que sentir, né? Tem que sentir tudo isso. Porque admirar toda essa beleza. Porque assim, eu tenho uma mágoa, vamos lá. Eu tenho uma mágoa muito grande. Posso ir lá dar um passe numa pessoa, no conto da minha mágoa. A minha mágoa é minha, só eu sei. Eu e a espiritualidade, né? Porque a espiritualidade também sabe. Mas então como que a espiritualidade permite? Porque ela também está tratando você. Ela também está tratando você. Porque você tendo um exemplo, você doando essa energia, você vai rodar essa energia também recebe. Vai receber, né? Mas você está indo lá com a boa vontade. Mas o que Deus fala para a gente, né? O que Jesus falou assim? Antes de você fazer qualquer coisa, perdoa aquele que você tem diferença. Né? E se você não consegue perdoar, então vamos trabalhar isso. E você fala assim, não, você perdoa todo mundo? Não, tem muitas e muitas coisas que devem ser trabalhadas. Né? Então, isso é trabalhar o seu interior. Né? Eu não estou me escondendo. E muitas vezes a gente se esconde.
O meu interior ninguém conhece, mas aquilo que eu faço está na parte exterior. E aí, é por isso que você fala, vai chegar lá e não vai ter feito por ele. Então, é assim, o que você fez? Ó, a pergunta que eles fizeram. O que você fez? O que você ia fazer no céu, faça aqui. Então, se ele estivesse no céu, ele ia ajudar todo mundo, ele ia dar a mão, ele ia acalantar, porque ele estava no céu. Aí, quando ele estava lá no inferno, ele tinha necessidade de fazer tudo isso, por quê? Porque ele estava exemplificando tudo isso. Certo. Entendi. Tem que fazer, a gente tem que fazer pela gente, né? Que a gente veio para cá para se melhorar, para fazer pela gente, para depois, ou enquanto, ou também fazer pelo outro. Também fazer pelo outro. Também fazer pelo outro. E o outro é uma simples doação. Porque a gente sabe que a gente não vai receber nada em troca. Certo. Não é verdade? A gente doa, mas é doação. Tem que fazer pela gente. Nós temos controle sobre nós. O outro é neutro. Então, o outro vai fazer qualquer outra coisa. Certo. Né? Porque muitas vezes também, se a gente for trabalhar esperando que alguém fale assim, nossa, você faz cada coisa legal, eu gosto da sua conversa, eu gosto do seu passe, eu gosto de estar ali, a gente está fazendo um escândalo, né? Fazendo para o outro, né? Na espera de receber alguma coisa, né? Então vamos lá. O conjunto dos seus atos o levou a uma região espiritual equivalente ao padrão do seu comportamento. Então, quando ele desencarnou, ele foi para o inferno, porque essa era o padrão espiritual que ele tinha. Tá? E tal fenômeno ocorre não apenas no momento do desencarne, mas já aqui em nossa esfera física. Cada um de nós está vivendo uma realidade espiritual diferente, compatível com o nível de energia produzido pelo seu modo de viver. Cada um está onde se colocou com seus atos, pensamentos e palavras. Então, assim, não é, a gente muitas vezes, ele traz essa reflexão. Não é simplesmente quando a gente desencarna, a gente já começa a sentir desde agora. Já começa a treinar aqui, né? Já. Porque aqui é a crosta, né? Então a gente já está na crosta terrestre. Então a gente já está envolvido. Então, se a gente tenta uma evolução, trabalhar esses nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a forma como a gente fala, a vibração que a gente coloca, como que a gente cuida dos animais, esse respeito, né? Tudo isso é importante. Não só os animais, né? Porque a gente tem toda essa natureza. Como que a gente convive com tudo isso? Aí, se a gente não tem uma boa convivência, essa é a pergunta. Por que a gente não está convivendo bem? Qual é o sentimento que temos? Estamos girando a nossa energia em torno de nós? Só nós. Só nós. O meu pensamento que é importante, o meu sentimento que é importante. A minha dor. A minha dor que é importante. O que está ao redor não me interessa. Não importa, Porque, assim, se eu paro para pensar que a minha forma de falar pode, muitas vezes, magoar e agredir o nosso companheiro que está do lado. Se a gente já começa a trabalhar isso, já é uma melhora, já é um passo. Já é uma reflexão. Porque às vezes a gente para, a gente pensa, mas a gente não transforma. Sim. Porque esse é o autoconhecimento, né? É transformar. É conhecer e transformar. Porque senão, como que fica?
Certo. Eu sei que Vira na hora essência. tem que transformar, tentar virar essa essência, porque senão só vai estar aqui, ó. Lembra? Vai estar tudo aqui. Vai ser o conhecimento e não o autoconhecimento. Certo. O autoconhecimento é essência, é sentir. Porque, assim, para a gente, não adianta saber assim, eu perco a paciência. Eu perco a paciência, eu discuto quando eu fico nervoso. E aí, assim, por que você discute quando você fica nervoso? Por que você perde a paciência? Qual foi o sentimento que te dificultou? Que te tirou do sério, né? Que te deixou nervoso. É verdade. Então tem que trabalhar. Tem que trabalhar todos esses sentimentos. Então, Leda, quando a gente fala assim, tem que trabalhar... Não, tem que estou falando isso para mim aqui, tem que trabalhar. Não tem que falar para a gente, não é? Não estamos falando da gente, então tem que trabalhar. Sabe por quê? Porque assim, quem está escutando a gente no YouTube vai falar, tem que trabalhar, vai trabalhar, né? É assim, vai trabalhar aquele que já conseguiu compreender que precisa trabalhar. Tem gente que vai falar para nós assim, não vou trabalhar e vai ficar tudo certo. Porque é assim que eu quero. Eu já faço caridade suficiente, não preciso me modificar. É isso daí. Você entendeu? É isso que a gente tem que às vezes acontece conosco, quando a gente está no caminho do aprendizado. A gente está trabalhando, mas quem está do nosso redor, quem está no nosso redor não está trabalhando. E às vezes a gente vai cobrar daquele que está ao nosso redor, que não está trabalhando isso. Você tem que fazer. E ele não tem que fazer nada, porque ele nem começou. Ele nem saiu da onde que ele estava. Ele continua a mesma coisa. Então, assim, esse tem, a gente não tem. A gente precisa. A gente pode vibrar. Para o outro, a gente vibra. Para nós, a gente decide qual é a decisão que nós temos que fazer. Qual é o caminho. Nós podemos tomar a decisão. O outro, para o outro, para o companheiro, para o filho, para a mãe, para quem seja, a gente vibra para que consiga enxergar. Porque a gente não consegue fazer por ele. Agora, nós podemos sair dessa fase, se assim quisermos, nos conhecermos e nos transformarmos. Qual é a transformação? Olhar que sempre que tem, num relacionamento, tem dois lados. Tem o meu e tem o do outro. Né? E da maneira como eu me comporto, né, eu posso afetar o outro. E o outro não me afeta? O outro, a gente não vai dar jeito. Mas é através daquilo que Jesus nos ensina, através do perdão, da aceitação, que a gente vai conseguir compreender. Valéria, mas vocês conseguem fazer isso o tempo todo, 24 horas? A gente vai fazendo o quê? Todo esse processo, a gente dá o início. Porque se não for assim, se a gente não iniciar esse processo, a gente nunca vai fazer. O outro sempre vai estar fazendo alguma coisa. Porque o outro é o outro. Na lei da sociedade, a gente veio para conviver e aprender com o outro. Não querer modificar o outro, né? Modificar a gente, melhorar a gente, né? Melhorar a gente. Então, essa foi a primeira lição que ele teve. A segunda, mude por dentro para mudar por fora. Quando o homem pede a Deus para deixar o inferno, o espírito de luz que o atende não o transfere imediatamente, mas dá a ele a senha capaz de fazer isso. Haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu te ajudará. Muitas vezes desejamos que a situação exterior mude para que nós mudemos depois.
e dizemos algo como: se eu tivesse um trabalho melhor, eu seria um excelente empregado. Se eu tivesse uma família bacana, eu seria mais legal em casa. Se eu vivesse no exterior, eu poderia trabalhar até de garçom. Se eu não fosse doente, eu faria alguma coisa boa para as pessoas. Se eu fosse rico, eu ajudaria os pobres. Essas atitudes apenas nos deixam no inferno da inércia e do comodismo. A chave da felicidade é agir positivamente quando a situação for negativa. É no meio da adversidade que podemos mostrar o nosso valor. Reflexões? Sim. Mas é mesmo, né? Algumas coisas aí é verdade mesmo. Aqui Alguma? estava tudo Não, só assim, empurrando com a barriga, né? Se ele fosse melhor, eu também seria melhor, né? Se eu tivesse uma casa maior, né? Assim a gente vai, né? Mas, né, muitas vezes... Se eu fosse para o exterior, eu ia fazer qualquer coisa lá, ia trabalhar no circo, mas ia fazer qualquer coisa. Mas, assim, essas não são as nossas desculpas? São, né? Se eu pudesse fazer isso, eu faria aquilo. Se eu tivesse mais dinheiro. Né? E aí aquilo que assim, né? Não é como se eu preciso de algo, né? De algo para que eu possa fazer. Não é uma troca. A gente não coloca condições. Então nós estamos vivendo o exterior, não está no interior. Porque dentro do meu interior, se eu passar e ver uma família que precisa de ajuda e aquilo tocar o meu coração, eu não vou lá e ajudar? Ajudar. Não vai ser assim se eu ver os animais sofrendo? Eu não vou parar e ajudar os animais? Né? Agora, se eu estiver só nesse exterior, só vendo tudo e nada me afetando dentro de mim, nada me trazendo transformação, o mundo pode estar caindo e nada vai me transformar. Então eu estou no inferno da inércia, dentro de mim. Fora, eu posso fazer 1000 coisas. Num grupo, eu posso resolver que eu vou ajudar para que todo o grupo possa me aplaudir. Mas isso não está verdadeiramente dentro de mim. Está por fora só. Só está no exterior. Então, essa é uma reflexão assim, o que está dentro de nós? Né? Essa é a grande pergunta. O que eu tenho dentro do meu interior? O que me toca? O que me leva a essa transformação? A gente já consegue responder algumas coisas, porque nós estamos aqui hoje. Hoje a gente podia... Né? Fala, Sô. A vontade de nos tornarmos pessoas melhores, né? O que nos move? A vontade de a gente ser melhor do... que nem o homem lá da coisa que ele, né? Morreu, foi para o inferno. Ele não queria, mas se ele tivesse sido melhor, se ele tivesse ajudado, tivesse transformado, tivesse feito alguma coisa por ele, né? Talvez ele tivesse ido para o céu. Então, por que a gente quer se melhorar, quer se transformar, quer ficar bem? Essa é uma pergunta. A gente quer fazer todas as coisas positivas porque a gente quer um lugarzinho no céu ou porque a gente quer a nossa evolução espiritual? E com a nossa evolução espiritual, a gente vai para onde? Então, a gente vai para o lugar que a gente estiver afinizado. Se a gente estiver assim, quem disse que a gente não pode se colocar para ir trabalhar num umbral grosso, num umbral médio, para ajudar as pessoas? Porque é isso que toca o nosso interior.
Nunca pensei assim. Nem Nunca eu. pensei assim. Porque assim, a gente sempre fala assim, não, eu quero estar no céu, eu quero fazer coisa Quero ir grande. para um lugar bom. Quem disse que umbral não é bom? Randolfo, você quer falar? Pode abrir e falar, por favor. Eu não quero ir para o céu e também não quero ir para o inferno, porque tanto faz o que esteja, vai depender de como eu estou. Se eu estiver no céu, mas eu não estiver bem comigo mesmo, se eu estiver em situação de conflito comigo mesmo, se eu não estiver imbuído de sentimentos que me tragam paz, harmonia e equilíbrio, pouco importa onde eu estarei. Eu estarei carregando comigo todo esse desequilíbrio, toda essa desarmonia, e tudo aquilo que estiver ao meu redor não vai me afetar positivamente ou negativamente. O que for no céu não vai me afetar positivamente. E no inferno só vai agravar a minha situação. É verdade, é assim mesmo. Porque é aquilo que assim está no interior. O grande problema da história era essa. O que ele tinha no interior dele? Ele não tinha conseguido ver. Não tinha feito A gente nada. convive com pessoas, e obviamente também somos nós que convivemos com as pessoas, e a gente encontra pessoas de todo tipo, como também somos pessoas de todo tipo. Então, nós temos, às vezes, a percepção de pessoas que vibram muito bem, trazem uma paz, uma harmonia que contagia tudo, todos e tudo, tudo que está em redor delas. E a mesma coisa ocorre no outro polo. Então, você percebe que você está ora no céu, ora no inferno, com essa ou com aquela pessoa. Ou você leva o seu céu ou o seu inferno para as pessoas com quem você convive. Essa também é uma forma de se ver. Porque nós temos tudo isso dentro de nós, né? Quando estamos com problemas, com aprendizados, né? Vamos dizer assim, isso se torna um inferno. Como que trabalhamos com isso? E aí eu volto lá. Tudo depende de como enxergamos. Se estamos na Terra, trabalhando, buscando esse autoconhecimento, para que a gente tenha um lugar lá no céu, vai ser complicado, né? Mas se estamos trabalhando para que a gente possa evoluir como espírito e estarmos aonde temos condição de estarmos, Sim. mas principalmente olhando se assim, se for necessário estar ali, estar no umbral médio, no umbral grosso para ajudar o outro, é porque isso já despertou dentro de nós. E é como se a gente estivesse no céu, porque a gente vai estar trabalhando por Jesus. É que muita... Oi. Você percebe que nesse texto, a pessoa, depois que foi aconselhada a fazer no inferno o que faria no céu, quando ela foi levada ao chefe da região, ela já não se importava de estar ali e nem estava reclamando que gostaria de ir para outro lugar. Ela simplesmente disse: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é o bem, e eu vou continuar fazendo. Ela não queria mais nada. Ela não pedia, quero ir para o céu, ela não pedia ajuda. Pelo contrário, ela simplesmente resolveu trabalhar e continuar trabalhando. Ela estava satisfeita com ela mesma. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós estamos satisfeitos conosco, nós estamos aceitando o que ocorre conosco no nosso dia a dia. A gente consegue compreender as nossas vitórias e a gente consegue compreender aquilo que não deu muito certo. Para continuar tentando. Para continuar tentando. Ou a gente desiste e fala assim, deixa eu tentar outro. A gente continua tentando. Aí ele fala assim, ó. Eu vejo o exemplo do nosso Chico Xavier, que teve muitos problemas em sua vida. Ficou órfão aos 5 anos. Teve uma infância com muitas privações. Experimentou inúmeras enfermidades ao longo da existência. Enfrentou preconceitos de toda a ordem, pois, como médium, foi acusado de louco e charlatão.
Chico Xavier viveu muitos infernos, mas agiu em todos eles como se estivesse no céu. Os infernos que nós passamos até agora, nós conseguimos vivenciá-lo como se estivéssemos no céu? Ainda não. Não. Ainda não. Já conseguimos ver uma luz? Será que não? Será que já não começa? Assim, se for lá de antigamente, não. Mas de agora... Eu já ia falar que a gente já melhorou. A gente já melhorou muito. Melhorou. Se a gente for pensar lá atrás, sei lá, com os 20, 18 anos, 20 e poucos anos, o que eu pensava... Não tão longe, mais perto. Jesus está muito para trás. Antes da pandemia. Então vamos lá, vamos ver quando a gente começou a frequentar o Pingo de Luz. Quando começou o Pingo de Luz? Né? Há 3 anos. Pandemia, há 3 anos. Há 3 anos. De 3 anos até agora, nós conseguimos viver os nossos infernos olhando melhor, já conseguindo ver muitas vezes um céu, um sentimento positivo. Sim, já conseguimos aceitar as nossas dores, já conseguimos ter essa aceitação? Sim, entender, sim. É o que eu ia dizer, que sim. A gente não pode ser que não esteja já, né? Tem muita coisa para a gente caminhar ainda, tem muita coisa para a gente aprender, fazer, mas já fazemos mais do que a gente fazia, então, antes da pandemia. Não vamos ficar chateados se a gente desencarnar agora e a gente for para um umbralzão e nossa, ele fala assim, ó, não dá para ficar no umbral, no nível de colônia. Não dá. Temos que ficar lá no umbral médio. No umbral grosso nós não vamos. Mas no umbral médio, e aí? Dá para aceitar de boa? Dá, porque a gente tem que continuar trabalhando. Agora a gente já sabe que a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar ajudando. Pegar a vassoura. Né? Pega a vassoura. E aí vamos trabalhar. Vamos embora, né? Então tá bom. Uhum. Se já estamos mais conscientes disso, já é um bom caminho. É como o homem da história, né? A hora que ele resolveu fazer pelos outros, começar a trabalhar, ele se entusiasmou tanto que para ele estava bom. Qualquer lugar que ele estivesse, estava bem, com quanto que ele continuasse servindo os outros como ele estava servindo. Mas, Leila, você conseguiu ver que ele trabalhou, ele tinha o fator de fazer pelo outro, ele estava fazendo por si mesmo, e ele estava abrindo um sentimento que ele não conhecia? Sim. Sim, porque ele só trabalha. Antes ele só fazia por ele, e aí a hora que ele chegou, ele não fazia nada por ninguém, só ele. E a hora que ele se viu lá, ele só começou a reclamar, que ele queria sair dali, que ali não estava bom, né? Tá. Mas assim, tá, a história tá ali. Vamos tentar reverter um pouco essa história pra gente. E nós? Só fazemos para nós? Giramos em torno de nós? Ou já conseguimos enxergar o outro? Não. Ó, o Randolfo falou uma coisa que assim, ó, ele trouxe uma reflexão que é interessante. Ele falou assim, nós temos os nossos infernos e os outros têm o céu. E muitas vezes nós levamos o nosso inferno a essas pessoas que estão no céu e vice-versa. Né? E aí eu paro nessa reflexão que ele trouxe. Nós conseguimos olhar aonde estamos aqui na Terra, se estamos no inferno ou no céu? Sim. Eu estou no meio termo, no umbral, nem num nem no outro. No limbo. Não adianta isso. A gente está tentando fazer o melhor por nós e pelo nosso próximo. A gente já tem essa coisa. Tem hora que a gente está no céu, tem hora que a gente está no inferno. Eu não estou no céu e nem me julgo estar no inferno em que eu estava, entendeu? Eu já dei os meus passinhos, já estou saindo daquele inferno astral todo que eu vivenciava
E já estou dando os meus passos, caminhando para um lugar melhor. Se vou chegar no céu, quando vai ser isso, eu não sei. Mas eu estou me movimentando, eu não estou parada no lodaçal, não estou. Já saiu da inércia. Saiu Já do saiu. inferno da inércia. Do inferno da inércia. Tá. Está se mexendo. E aí, esse se mexer e se mexer por dentro, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente faz muito por fora e a gente esquece do nosso interior. Não, e já pedindo ajuda para Jesus, para Deus, né? Porque a gente já conseguiu enxergar as nossas mazelas, a gente já consegue ver onde a gente errava mais, e estamos tentando transformar esses sentimentos. Pelo menos, eu estou buscando isso. Já consigo ver onde eu errava mais, se falava mais coisas, mais irritada ficava. Agora, eu falo com cara de paisagem, ou eu movimento a língua de um lado e para o outro, já não falo mais. Se não tiver água, se não tiver água, eu fico girando a língua para um lado e para o outro e fico quieta, não falo mais, que assim eu evito aborrecimento, entendeu? Então tá tudo certo. Tem que fazer que nem a monja fala, né? Coloca a língua no céu da boca na hora que a gente estiver muito nervoso, quando não estivermos nos controlando, e gira para o lado direito e para o lado esquerdo. É o que a Solange quer fazer, falar. E é o que faz. Bora. Aí, assim, Chico viveu muitos infernos, mas agiu em todos eles como se estivesse no céu. Nunca revidou uma ofensa. Não se tornou uma pessoa amarga, vingativa ou complexada. A todos tinha uma palavra de bondade, um prato de comida, um livro, um cobertor. Era gentil no trato com as pessoas, dizia que não tinha inimigos. Ninguém saía da sua presença sem a luz do seu coração. Alguns dirão, mas isso é extremamente difícil. Acredito que a dificuldade esteja no ato de mudar, de agir diferentemente do que temos feito, de pararmos de exigir um céu que não ajudamos a construir. Se nós não ajudamos, se não construímos um céu na nossa vida, né, que nem se plantamos somente tempestade, a gente não vai colher flores. Se a gente semeou o vento, a gente vai colher uma tempestade, não é verdade? Então, muitas vezes, a gente fica num nível de cobrança, não é? Ou não? Sim, verdade. Mas a gente não fez muita coisa para ajudar, né, essa transformação. No entanto, se olharmos os resultados positivos que alcançaremos com essas mudanças, que nada mais são do que um alimento das nossas atitudes com aquilo que Deus espera de cada um de nós, haveremos de entrar no céu, aqui na terra mesmo. E como que é entrar no céu, aqui na terra, numa terra tão tumultuada como estamos vivendo agora, nesse tempo de final de expiação e prova para a regeneração? Pensativos? Seria como o rapaz da história lá, do que você estava lendo, que ele mesmo no inferno, ele conseguiu fazer o céu dele. Imagina uma coisa, né? Cada um de nós, o nosso aprendizado, porque cada um de nós temos um aprendizado diário, seja ele qual for. Mas nós fazermos desse nosso aprendizado uma aquarela vibrante, multicolorida, sabe? Não é desprezando o nosso aprendizado, mas sim transformando, levando pela coisa boa, acreditando que tudo está certo, que esse aprendizado é realmente para fortalecer
a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança. Que Deus está ali do nosso lado, dando aquele passo junto conosco. E com a força que temos, podemos fazer toda essa transformação. E nos aproximarmos um pouco desse céu, né? Fazermos o nosso céu, né? Então, é isso que eu falei, né? Fazermos o nosso céu. Mas para isso, para a gente fazer o nosso céu, o que a gente precisa? Né? Porque a gente bate muito no quê? O rapaz trabalhou pelos outros. A gente vai trabalhar pelo outro. Esse vai ser o caminho? Vai. Mas antes, a gente tem que enxergar. Porque se a gente não enxergar... se a gente não enxergar esse caminho, a gente vai tatear e vai continuar se batendo. E onde está esse caminho? Dentro de você. Da gente? Cada um tem o seu, né? Está dentro da gente. Então, por isso que a gente tem que se melhorar. Por isso e que se conhecer. Se conhecer, né? Se conhecer. Estudar, pôr as coisas para funcionar na cabeça. Porque o caminho está dentro da gente. Se conhecer, né? Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber os meus sentimentos. Eu preciso saber como que eu reajo às coisas. Me olhar nisso. Né? Porque muitas vezes a gente terceiriza. Mas eu vou ajudar meu irmão. É aquilo que eu estava falando. Mas a gente quer o quê? Que a pessoa... Vamos lá, vamos dar exemplo do filho. O filho é a coisa mais fácil de dar exemplo, né? A gente quer que o filho faça aquilo que a gente bem entende. E aonde que está escrito... Primeiro que filho não vem nem com bula, né? A gente vai no aprendizado, né? E principalmente o primeiro. Segundo, quem disse que tinha que ser da forma que a gente quer? Porque o filho não é nosso, primeiro, né? É um empréstimo de Deus. Deus nos emprestou aquele espírito para que, enquanto estivéssemos na terra, nós respondêssemos por ele. Nós temos uma responsabilidade por ele, mas o filho é dele. Aí a gente pega o quê? Aquele apego, né? A gente abraça. E aí tem que ser do nosso jeito. É assim ou não? Ou estou dramatizando? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Só. Só um tiquinho, tá? Aí, quando não sai do nosso jeito, sai do jeito dele, o que que acontece? Sai do jeito dele, né? Fazer o quê? Vai sair do jeito dele. Mas e como que ficamos? Irritada. Ficamos bem, porque deu certo. Então tá tudo bem. Ficamos bem? Vamos abrir o sentimento. Ficamos bem? Ficamos bem? Não, né? Não. A gente fica meio frustrada. E por que a frustração? Porque não foi do jeito que a gente acha que era o certo, né? Que era o melhor. E é isso mesmo. A gente tem apego, a gente tem controle. E aí, se não saiu do jeito que a gente queria, a gente sofre. A gente fica frustrado, né? Muitas vezes, muitos relacionamentos, quando isso acontece, se torna o quê? Um inferno. Um inferno dos relacionamentos. Não é isso? Verdade. Não fez o que eu quero. Mas o que bem entende. Me menospreza. É complicado. Então, só que o filho tem a vida dele. E fez a opção de viver a vida dele. É como dizem, né? O filho não é seu, é do mundo. É do mundo. Como nós fomos viver a nossa vida, né? E também devemos ter frustrado, né, os pais.
né? Porque não fizemos do jeito deles. É assim A gente queria sempre. se impor, né, na época que era adolescente, que era criança, queria impor as nossas próprias vontades. Nossa, a gente é tão rebelde na adolescência. Mas a gente só consegue ver isso quando a gente é mãe e pai. Já quando passou, Porque quando a gente está vivendo a adolescência, quando a gente está nessa fase, nós não conseguimos enxergar. Não, a gente acha que a gente está certa, está fazendo aquilo. Tudo pai é idiota, mãe é burra, ninguém sabe nada. Só a gente, só o adolescente que sabe. É isso mesmo. E por quê? Porque a gente tem esses sentimentos, o nosso ego tá ali, né? Brilhante, né? Tá, nossa, cheio de purpurina, em folha. né? Aí a vida, a maturidade vai trazendo o quê? As dores, os aprendizados. Começamos a viver os nossos infernos. E se a gente deixar, a gente vai viver um tempo inteiro e vai se tornar uma pessoa amarga. Mas se a gente souber transformar isso num céu iluminado, a gente vai se sair bem. Depende da forma como a gente enxerga. Receita não tem. Cada um vai ter a sua. Por isso que cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito. Porque cada um vai dar o peso que sente. O meu peso é diferente da Silviane, que é diferente da Solange, que é diferente da Leda, que é diferente do Randolfo, que é diferente do Ildinho, e assim por diante. Cada um tem o seu aprendizado. Seria legal se a gente tivesse uma bula, né? Que nem remédio, né? Faz assim, toma assim. Não sei se seria legal, não, porque do jeito que nós somos, a gente ia fazer tudo ao contrário. A gente ia fazer o contrário, não ia dar certo. Ia ler aquilo e ia falar, não é assim, isso não vai ficar bom. Oi, Randolfo, Randolfo, você falou? Você usa um medicamento fora das prescrições da bula, né? Aquele uso off-label, como é que fala? Tem os efeitos colaterais. É verdade. Para uma doença, aí você usa para outra. A gente ia ignorar a bula. É verdade, é verdade. Por que a gente faz isso? Porque nós gostamos. Por quê? Não, é algo que a gente tem que parar, é verdade. Porque tem uns que iriam pegar e passar essa bula essa medicação um por outro, e de um por um, ia tomar, ia ter os efeitos colaterais, ia ser aquela loucura. Tem outros que não. Tem outros que iriam para onde? Não questionar, né? Não buscar outras coisas. E tem outros que iam ficar parados. Deixa assim, tá? Verdade. Verdade, senhor. Né? Então, é assim. Nós vamos nos encaixando, tá bom? Aí tem assim, são abençoadas as palavras de Marianne Williamson. À medida que nos concentramos em ser as pessoas que Deus quer que sejamos, uma trilha de luz se abre diante de nós para aliviar nosso caminho. As circunstâncias começam a se harmonizar à medida que encontramos mais harmonia dentro de nós. Podemos dizer quando uma situação está no fluxo, quando não estamos mais remando contra a maré, quando há menos tensão envolvida em fazer alguma coisa acontecer. O esforço para nos alinhar com o sagrado e bom é nosso maior poder para afetar situações externas. Quando esse esforço passa a ser o centro da nossa vida, as portas do céu começam a se abrir para nós. A perfeição não vai ser nós, porque a perfeição é de Deus. Deus é perfeito. Nós não. Nós somos filhos dele, somos centelhas dele. Temos um tantinho dessa perfeição, mas não somos perfeitos. Precisamos o quê? Caminharmos, testarmos,
Vamos errar, vamos acertar, vamos trabalhar a aceitação, vamos nos acolher, nos amar, entender que a gente pode fazer amanhã melhor, que amanhã pode ser um dia repleto de luz, né? Mas, se a gente não compreender isso, a gente sempre vai estar naquela desilusão. A gente sempre vai estar esperando algo que não vai acontecer. E não vai acontecer por quê? Porque não vai sair do jeito que a gente quer. Vai sair do jeito que precisa ser. Então, quando a gente começa a ser essa trilha de luz, e todos nós somos, mas muitas vezes a gente não permite que essa luz venha. A gente se envolve na escuridão. A gente não se deixa brilhar. Às vezes, é muito mais fácil, é aquilo que eu falei desde o início, a gente abraça essa dor. Mas essa dor nem dói mais. Mas a gente está lá, abraçado. E a gente nem sabe o porquê. E às vezes a gente passa uma encarnação, a gente passa 2, 3, 4 encarnações nisso. E a gente não conseguiu amadurecer. Não conseguiu compreender. Só dando um passo, a gente já conseguiria sair desse sentimento maior. De pena, de vitimismo, de uma dor. A dor existe, mas o sofrimento é opcional. Se acreditarmos em nós, acreditarmos nessa espiritualidade que está conosco, tudo vai dar certo. Então, que a gente reflita sobre esse parágrafo aqui. À medida que nos concentramos em ser as pessoas que Deus quer que sejamos, Deus quer que a gente seja o quê? Feliz, primeiramente. Primeiramente feliz, porque Deus nos criou para sermos felizes. Né? Uma trilha de luz, a gente levando tudo que temos de bom, e temos, mas a gente dá muito peso para aquilo que a gente tem de negativo. Uma trilha de luz se abre diante de nós para aliviar nosso caminho. As circunstâncias começam a se harmonizar à medida que encontramos mais harmonia dentro de nós. Podemos dizer, quando uma situação está no fluxo, quando não estamos mais remando contra a maré, quando há menos tensão envolvida em fazer alguma coisa acontecer. O esforço para nos alinhar com o sagrado e bom é nosso maior poder para afetar situações externas. Começou dentro de nós e nós vamos resolver aquilo que está externo. Mas começa dentro de nós. E o principal é a aceitação. Aceitar aquilo que eu não consigo mudar, que faz parte daquilo que eu preciso, que precisa na minha vida. É isso que eu preciso. Ah, como que aconteceu isso, Valéria? A gente não sabe das outras encarnações. Não temos a lembrança. Graças a Deus que não temos a lembrança. Que se tivéssemos, não estaríamos tão felizes assim. Então, aceitamos, começamos a transformar aquilo que para a gente não é legal. A gente Ficamos à consegue. luz, aí a gente consegue trabalhar no externo. Mas se a gente não trabalhar no interno, a gente não vai conseguir trabalhar no externo. É. E aquilo que a gente acha que está fazendo, como foi a história lá que Chico contou, que o moço trabalhava, fazia, tal, não vai dar certo. E quando chegou e foi para o inferno, por quê? Porque não tinha. Tinha feito todo o externo, mas não tinha feito o interno. E o interno é o quê? Essa autoaceitação, esse autoconhecimento, essa transformação.
E acreditar, nós somos luzes, todos nós. Nem que seja um pinguinho de luz, mas nós somos luz. E trazer essa luz, trazer aquilo que a gente tem de bom para fora. Nos acolher, porque assim a gente consegue acolher com mais facilidade aquele que está ao nosso redor. Essa é a melhor receita se a gente tiver que falar, né? Mas não temos uma receita, tá bom? Quando um de nós está vivendo uma realidade espiritual diferente, compatível com o nível de energia produzido pelo seu modo de viver, a chave da felicidade é agir positivamente quando a situação for negativa. É no meio da adversidade que podemos mostrar o nosso valor. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. A gente não precisa fazer nada. Agora, quando vem o desacerto, a tristeza, a contrariedade, né? Que aí, então, que a gente precisa mostrar o que aprendeu. Mostrar só o que aprendeu, mas o que sente realmente. Sim. A modificação que teve, se você conseguiu se modificar realmente, é nessa hora que vai aparecer, não é? Nessas horas de dificuldade que vai aparecer. Às vezes, para mim, às vezes... Eu não sei se eu estou me explicando direito. Não, tá sim, Leda, mas assim, eu ainda vejo que cada um vai conseguir fazer no seu ponto, né? Porque eu vejo que, assim, eu só vou conseguir fazer algo se eu estiver sentindo realmente. Porque eu posso até fazer esse algo, eu posso até dar o primeiro passo, mas se isso não for verdadeiro, com o tempo, não vai para frente. Não vai para frente. Não vai para frente. É onde vem as frustrações, onde vem as angústias, onde vem as depressões. Por quê? Porque isso não estava setado dentro de nós. Isso ainda era mais na cabeça, mais mental do que no sentimento. Certo. Né? Era mais, que nem a gente está estudando lá no livro, é mais filosofia na cabeça do que no coração. Do que no coração. Porque quando vem para o coração, a gente vai entender. Se a gente está passando pelo aquele aprendizado, é porque a gente precisa passar pelo aquele aprendizado. Porque Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é amor. Ele não nos deixa em momento algum. Só que a gente precisa dar um passo. Né? E no passo mais doloroso, muitas vezes ele nos carrega. Mas a gente continua cobrando, a gente continua infeliz. Então não teve transformação, está no externo ainda, não está no interno. Entendeu? Por isso que eu falo assim, é difícil falar, né? Porque senão você fala assim, nossa, você é chata, você fica ali batendo. Mas eu acredito que seja muito no individual. Para cada pessoa, cada um vai ter o seu tempo, né? E principalmente, né? Nessa noite a gente compreenda que cada um de nós estamos num ponto. E é no ponto certo. Ninguém está no ponto errado. Todo mundo está no mesmo, está caminhando. Né? Estamos aqui nessa noite, caminhando juntos. E que estaremos aonde precisamos estar. Não estaremos no lugar errado. Né? As coisas que estarão acontecendo conosco é o que precisamos para o nosso aprendizado. Né? E que a gente possa fazer do nosso inferno um céu. o nosso céu. Que a gente possa pintar essa aquarela brilhante, sabe? Deixar muito multicolorida e se transformar. E acreditar nisso, acreditar nessa transformação. Né? Então, ó, se não está nada bem, eu não estou precisando, vou lá, pego o meu evangelho e vou fluidificar minha água.
Ah, mas eu não estou com plano espiritual. O plano espiritual está conosco sempre que, assim, abrirmos as nossas portas. Meu pet não está bem. A mesma coisa. Aquela pessoa que eu não conheço, mas a dor dela me tocou, eu posso emitir uma vibração de amor e de luz. Então a gente sempre pode fazer algo. Depende de como a gente enxerga. Se a gente enxergar esse mundo colorido, esse inferno transformando no céu, dá tudo certo. Mas se a gente viver um inferno o tempo inteiro, a gente vai estar vivendo um inferno na Terra. E quando estivermos um plano espiritual, nós estaremos vivenciando aquilo que temos dentro de nós. Se vivemos no inferno na Terra, estaremos nele quando estivermos no plano espiritual. Mas não somos seres para estarmos ali. Se estamos, é porque foi a nossa decisão. Foram as nossas escolhas. E elas podem modificar. Porque a gente veio para ser feliz na Terra. Que Deus sempre nos fala isso. É só aprendermos a termos aceitação e trabalharmos por nós, para depois trabalharmos pelo outro. Algo? Alguém gostaria de falar algo? Todos no silêncio. Muito cansada. Tá cansada, Solange? Muito cansada, muito cansada. Então vamos lá. Nós vamos agradecer. Uma gratidão imensa por este livro, aonde eu vou me despedindo, vibrando muito pelo autor, por José Carlos de Luca. O Sérgio encerrará esse livro na semana que vem. Agradecendo por esta oportunidade de muito aprendizado, a que cada leitura, cada lição nos trouxe, muitas reflexões. Nós vamos, com essa gratidão, vibrar intensamente pela paz na Terra, que a paz na Terra se faça presente. Vibrando por cada irmão, que nesse momento necessita de uma vibração de luz, de amor, de esperança, de fortalecimento. Vibrando por todos que estão nos hospitais, nos leitos, nas UTIs, se recuperando luz, amparo, fortalecimento. Por todos os nossos irmãos que estão nas ruas, com frio, com fome. Nesse momento, vamos mentalizar e doar toda a energia e espiritualidade a mim, para formar uma bolha de ar quente, a proteger a cada irmão que se encontra na rua, para que ele não sinta tanto frio, que ele se sinta quentinho e acolhido. Nós vamos vibrar intensamente por todos os pets que estão necessitando de auxílio, fluidificando suas águas, para que eles possam serem recuperados das suas doenças, fortalecendo a cada um. Nós vamos vibrar, abrir as portas do nosso lar, para que Jesus, Maria, abençoe todo o nosso lar, todos os nossos entes queridos. E que assim possamos ter uma semana repleta de amor, de paz, de esperança e de muita fé. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva não somente hoje, mas para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.